Evangelho, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Domingos de Gusmão, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és, para mim, uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Domingos de Gusmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 16º capítulo do Evangelho de São Mateus, com a grande profissão de fé de São Pedro e a entrega das chaves do reino dos céus a ele, mas também com o grande ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que livra São Pedro de cair na fé. Como assim, Padre Fábio? O Evangelho de hoje recolhe 3 grandes e importantes momentos na experiência dos apóstolos ao lado de nosso Senhor. Exatamente no dia em que celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, que foi um grande defensor da fé apostólica no ensinamento da Igreja no sul da França, onde, no período do 1200, se difundia uma heresia que havia conquistado o coração de muitos bispos e sacerdotes, que era a heresia albigense, que introduzia um conceito muito próximo àquele que hoje nós afirmamos, que hoje nós conhecemos e que muitos afirmam, da reencarnação. Essa heresia trouxe uma grande ruptura sobre o significado da ressurreição de nosso Senhor como ato salvífico de Deus definitivo em favor dos homens e único, né? Nenhum outro ato ou ação poderia conceder aos homens a graça da salvação que não fosse o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo e a participação ou a aliança a esse sacrifício através da profissão de fé. Tomamos parte no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo quando abraçamos a fé anunciada pela Igreja. Falando em largas palavras, a heresia albigense acreditava que parte
do compromisso de salvação passava pelo exercício que a pessoa fazia a respeito de seu próprio compromisso de vida, de maneira que não era suficiente o sacrifício redentor de nosso Senhor. Bom, aqui nós estamos no Evangelho de hoje diante dessa pergunta que o Senhor apresenta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E todos aqueles que falam, ou seja, as vozes que são trazidas na resposta dos discípulos, são recolhidas da multidão, daqueles que acompanham ou acompanharam Jesus em alguns momentos. Resta ainda a voz daqueles que foram escolhidos por Ele para estarem junto com Ele. Aqueles que foram escolhidos e enviados por Ele. Aqueles que dividem cotidianamente a vida ao lado do Senhor. Aqueles que recebem o ensinamento do Senhor, que têm o tempo reservado na intimidade com Ele. A voz desses é agora a voz que o Senhor espera. Alguns dizem ser Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta dos discípulos só é possível por aquilo que o Senhor permitiu que eles conhecessem. A resposta dos discípulos só é possível porque o Senhor os chamou a estar numa intimidade que eles, por iniciativa própria, não poderiam ter. A resposta dos discípulos, ela recolhe, olha que coisa linda, tudo aquilo que o Senhor mostrou de si, tudo aquilo que o Senhor deu a conhecer a eles a respeito de si. Mas a resposta dos discípulos recolhe também a afirmação de tudo aquilo que eles viram e vendo acreditaram. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Lembra que há poucos dias celebramos a Transfiguração? Pois é. Ali falávamos, se manifestou a glória do Senhor, mas a humanidade de nosso Senhor permanece sendo vista e conhecida por eles. Ver e testemunhar a presença dessa glória e compreender que ela permanece ali e acompanha o inteiro itinerário da vida do Senhor é realmente algo magnífico que só Deus pode manter em nós. Como assim, Padre Fábio? Quantas vezes nós já não recolhemos a certeza da glória do Senhor presente na nossa vida, na nossa família, através de uma bênção, de uma graça que o Senhor tenha realizado, através das grandes obras que Ele fez na nossa história e faz ainda na nossa vida? Os sinais da glória estão ali, mas ainda vemos as limitações, os sofrimentos, as dores, sobretudo a humanidade nua e crua, como a conhecemos, ferida pelo pecado. Ainda em dores de parto a conhecemos. Entretanto, os sinais da glória, pois o poder do Deus Altíssimo já se manifestou sobre essa realidade. E não é simples conviver sabendo que essa glória está presente, mas suportando as limitações da existência. E aí, nós podemos recordar a Transfiguração e dizer, bom, recordar os sinais dessa glória do Senhor nos anima a mantermos viva a força e a esperança na hora de viver cada momento da nossa vida. Deus te deu tantos sinais da sua glória, Ele realizou esses sinais na sua vida para que você possa manter a esperança, renovar a sua fé e perseverar.
Não quer dizer que as coisas estão andando mal agora porque não tem mais esses sinais. Como se de repente estivéssemos vacilando e agora precisamos fazer alguma coisa para que esses sinais voltem. Não, o Senhor deu esses sinais para que não falte na sua vida a fé, a esperança e a coragem de perseverar. Guarda isso contigo, porque a vida vai se fazer sobre essas três realidades. Uma fé vigorosa que o Senhor renova com os seus sinais, a fim de que a esperança na vida eterna permaneça sempre fulgurante em nós, e através da humildade e da obediência, nós somos chamados a perseverar como o Senhor nos diz. E dessa forma caminharemos nesta vida. E nada nos faltará, pois o Senhor estará conosco. Quando Pedro responde que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Senhor então faz a grande declaração, assim como foi confiado a Pedro os dons espirituais para que ele pudesse afirmar isso. Agora será confiado a ele o zelo espiritual por aqueles que irão receber o anúncio da fé. E o Senhor entrega nas mãos do apóstolo que conseguiu, na sua fragilidade, entregar-se ao que Deus lhe fala e por ele faz. Porque o dom da fé, o que ele está afirmando, foi revelado. O que significa dizer que o que lhe foi revelado foi acolhido. Bendito seja Deus, o coração do apóstolo é um coração que acolhe. Mas não só um coração que acolhe, bendito seja Deus, porque o coração do apóstolo é um coração que também afirma daquilo que recebeu do Senhor e acolheu, a verdade revelada, ele também soma a sua liberdade, declarando: és o Filho do Deus vivo. Não apenas acolhe a verdade, mas a afirma, a proclama. E o Senhor concede a ele a graça de defendê-la e de anunciá-la e de confirmá-la no coração de seus irmãos. Porém, olha aqui eu concluo, que testemunho fantástico do amor de nosso Senhor. O coração do discípulo também é um coração frágil. É um coração que pode se deixar levar pelas ambições desse tempo, pelas ambições da vida marcada pelo pecado, pela confusão. E diante do anúncio da paixão, Jesus faz o anúncio da paixão logo depois da profissão de Pedro. Tem uma força grande isso. Sabe por quê? Porque o anúncio da paixão é uma comunicação muito íntima daquilo que está por vir. O que significa dizer que o coração dos discípulos naquele momento era de tal forma unido a Jesus, era de tal forma próximo a Ele, que gerava a condição necessária para o Senhor falar em intimidade algo que é muito importante. Mas naquele momento em que esse coração de Jesus se abre num ato de intimidade, falando a respeito da paixão, Pedro recua, Pedro teme. Em que sentido, Padre Fábio? Pesa-lhe mais o amor que ele sente pela humanidade de Jesus do que pela missão do Senhor. Pesa-lhe mais o amor que ele sente pelo bem-estar dessa vida e pela certeza de uma paz agora do que a certeza daquela paz futura. A ponto de dizer que não te venha as dores desse tempo, ignorando que as dores desse tempo são uma parte necessária para a ausência das dores na eternidade. De certa forma, Pedro pensa naquilo que pode ser imediato e satisfatório, como muitos fazem na vida, e deixam de lado a eternidade. Pensa que a conquista de um bem para agora é suficiente e que não é necessário
olharmos de imediato para o bem eterno. O que significa dizer que o coração de Pedro, não obstante tudo que já recebeu do Senhor e que acolhendo professou, ainda tem espaço para acolher aquilo que não vem de Deus. Guarda isso. E o que acontece? O Senhor vem em seu socorro para que assim não aconteça. Ou seja, para que isso não se torne uma realidade na vida dele. Que todo o coração de Pedro seja para acolher o que vem de Deus e que não haja espaço no coração do apóstolo para acolher aquilo que não vem de Deus. Peçamos essa mesma graça, meus irmãos, pois assim viveu São Domingos de Gusmão, a quem a Virgem Santíssima entregou o Santo Rosário e nos ensinou a amar a Cristo. Peçamos a intercessão de São Domingos, de São Pedro e de todos os apóstolos, da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, para que nós possamos perseverar arduamente em acolher tudo aquilo que o nosso Senhor nos entrega, tudo aquilo que o Senhor, através da Igreja, nos revela, e que o nosso coração não tenha espaço para as coisas que não vêm do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo, pela intercessão de São Domingos de Gusmão, de todos os santos, da ordem dos pregadores e pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.